Alô a todos do canal A UP Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o verapamil, que é um potente antiarrítmico e também um hipotensor arterial, sendo que o mecanismo de ação dele principalmente ocorre através do bloqueio dos canais de cálcio. Então, para você conhecer melhor sobre essa medicação, fique até o final desse vídeo e conheça melhor sobre a apresentação, mecanismo de ação, biodisponibilidade dessa medicação e principalmente os cuidados de enfermagem que nós vamos abordar aqui para vocês. Então, aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, só basta você apertar no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal. Então, o conteúdo que iremos abordar aqui sobre a apresentação do verapamil, o nome comercial dessa medicação, as propriedades farmacêuticas dessa medicação e a farmacocinética também, a indicação e contraindicações e precauções dessa medicação e as reações adversas, principalmente as interações medicamentosas, e também vamos abordar principalmente sobre os cuidados de enfermagem que devemos ter quando o paciente faz uso dessa medicação. O nome comercial do verapamil. O verapamil tem três nomes comerciais aqui, é o cloridrato de verapamil, Vasoton e também o dilacoron. A apresentação do verapamil vem na forma de comprimido, vem na forma de cápsula e também na forma de ampola. Cada uma dessas apresentações tem uma maneira e concentrações da medicação, sendo que o verapamil na forma de comprimido tem de 40 mg, 80 mg, 120 mg e 240 mg no mercado. E na forma de cápsula tem numa concentração de 120 mg. Além disso, quando o verapamil vem na forma de ampola, vem em ampolas de 2 ml, sendo que cada ml contém 2,5 mg. Não se esqueça, pessoal, toda e qualquer medicação tem que ser prescrita e também tem que passar pela mão do profissional prescritor, nesse caso o médico. As propriedades farmacêuticas do verapamil: principalmente inibe o transporte de cálcio nas células do músculo do miocárdico e também vascular. Então, os canais de cálcio que tem na membrana celular permitem a passagem de cátions, que são íons de cálcio, do meio extracelular para o meio intracelular. Então, o efeito do verapamil é inibir esse transporte de cálcio nas células, principalmente no músculo do miocárdico e vascular. Isso, consequentemente, vai causar a diminuição da condução sinoatrial e atrioventricular e, consequentemente, vai causar o prolongamento no período refratário do nódulo atrioventricular. Então, o estímulo elétrico a nível do coração acontece no marcapasso, no nódulo sinusal, onde esse estímulo acontece e é desencadeado impulsos elétricos que passam pelo nódulo atrioventricular e chega também no músculo cardíaco. Então, os efeitos, consequentemente, dessa inibição do transporte de cálcio a nível do músculo miocárdico vascular são os seguintes: os efeitos terapêuticos. Essa medicação, o verapamil, vai causar, então, consequentemente, a vasodilatação sistêmica e, consequentemente, também a diminuição da pressão arterial e também vasodilatação coronária. E, além disso, vai causar a diminuição da frequência cardíaca e a diminuição da severidade das crises de angina, ou seja, aquelas dores no peito. Além disso, vai causar também a supressão da taquicardia ventricular. Além disso, a farmacocinética do verapamil. O uso dessa medicação acontece principalmente por via oral e também por via intravenosa. Quando administrada essa medicação, a absorção dela é de 90% e tem um metabolismo muito rápido. Não é dificultoso o metabolismo dessa medicação, sendo que a biodisponibilidade dessa medicação a nível do organismo é de 20 a 25%, sendo que o início da ação dela após a administração por via intravenosa é de 1 a 5 minutos e por via oral é de 1 a 2 horas, sendo que a duração desse efeito quando administrado por via intravenosa é de 2 horas e por via oral é de 3 a 7 horas, sendo que o metabolismo dela acontece principalmente a nível hepático, e sendo que a meia-vida dessa medicação é de 4 horas e meia a 12 horas. A indicação e a posologia dessa medicação é indicado principalmente para o controle de hipertensão, angina pectoris e vasoespasmo. Além disso, também é usada no controle de arritmias supraventriculares e também no controle de fibrilação atrial. É utilizada também na profilaxia, principalmente de enxaquecas,
é utilizado também em cardiomiopatia. Além disso, essa medicação é utilizada nos distúrbios ventriculares e também no distúrbio que causa prejuízo hepático e também geriátrico. As contraindicações e precauções do verapamil. Quando o paciente ele pode vir a apresentar hipersensibilidade à droga, síndrome do nódulo sinusal, pode vir a apresentar bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau, quando o paciente ele vir a apresentar pressão arterial menor que 90 mm de mercúrio, o verapamil está contraindicado. Além disso, se o paciente ele apresenta insuficiência cardíaca congestiva, essa medicação não pode ser administrada. Além disso, os pacientes que apresentam disfunção ventricular grave, choque cardiogênico, uso de bloqueadores beta-adrenérgicos, esses pacientes não podem vir a usar o verapamil. Além disso, nos casos de prejuízos hepáticos, que são pacientes que têm alguma lesão hepática ou prejuízo hepático, e também pacientes que são gestantes e lactação, é contraindicado o uso do verapamil. As reações adversas dessa medicação. A nível do sistema cardiovascular, o paciente pode experimentar arritmia, ICC, bradicardia, angina, hipotensão, palpitação, edema periférico e também taquicardia. Além disso, a nível dermatológico, o paciente pode ter dermatite, eritema, rubor, sudorese, prurido, urticária e também Reishi. A nível endócrino, ele pode ter ginecomatismo e também hiperglicemia. A nível do sistema gastrointestinal, o paciente pode ter constipação, diarreia, boca seca, disgeusia, dispepsia, náusea e também vômito. Além disso, a nível do sistema geniturinário, ele pode experimentar disúria, nictúria, poliúria e disfunção também sexual. A nível dermatológico ou hematológico, nesse caso aqui que nós vamos explorar, a nível hematológico, o paciente ele pode ter anemia, leucopenia, trombocitopenia. Continuando com as reações adversas. A nível metabólico, pode o paciente ter aumento de peso. A nível muscular, o paciente ele pode ter rigidez nas articulações e apresentar também cãibra muscular. A nível neurológico, ele pode vir a apresentar parestesia e tremor. Além disso, a nível oftalmológico, o paciente que usa o verapamil pode apresentar visão borrada. A nível otorrinolaringológico, ou seja, a nível do ouvido, o paciente ele pode vir a apresentar distúrbio e também desequilíbrio e zumbido, que ele pode vir ter essa percepção. Além disso, a nível respiratório, o paciente pode vir ter tosse, dispneia, encurtamento da respiração e também epistaxe. A interação do verapamil. Quando ele é administrado junto com anti-inflamatório não esteroide, pode acontecer possível diminuição dos efeitos antipertensivos. Quando ele é administrado junto com álcool antipertensivo, fentanila, nitrato ou quinidina, pode vir a acontecer possível hipotensão aditiva. Quando essa medicação, o verapamil, ele é administrado junto com bloqueadores beta-adrenérgicos, digoxina, que são antiarrítmicos, e também junto com disopiramida ou fenitoína, pode vir a acontecer possível desenvolvimento de bradicardia, defeito também da condução e também insuficiência cardíaca congestiva. Essa medicação, quando ela administrada junto com bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, pode vir a causar o que? O aumento dos efeitos paralisantes musculares. Além disso, quando administrada junto com cálcio e também vitamina D, pode acontecer possível diminuição da efetividade do verapamil. Além disso, quando ela é administrada com outros medicamentos como a carbamazepina, ciclosporina e também a quinidina, pode acontecer possível diminuição do metabolismo e maior risco também de toxicidade. O verapamil, quando administrado junto com a digoxina, que é um antiarrítmico, pode acontecer um possível aumento dos níveis sanguíneos dessa droga. Além disso, quando administrada junto com lítio, pode vir também acontecer possível alteração no nível sanguíneo dessa droga. E
Quando administrada junto com a rifampicina, pode acontecer possível diminuição da efetividade do verapamil. Então, muito cuidado quando administrar o verapamil, principalmente atenção quanto à interação medicamentosa, que o elenco de medicamentos e drogas que interagem com o verapamil, que podem vir causar um efeito maléfico e não benéfico ao paciente, é muito grande. Os cuidados de enfermagem que nós vamos abordar aqui para vocês é de interesse da equipe de enfermagem, onde devemos cuidar do paciente, onde dispersar cuidado a esse paciente de uma maneira muito prática, de uma maneira que a gente possa sempre dar o melhor para a recuperação desse paciente. O primeiro cuidado de enfermagem é que nós, a equipe de enfermagem, temos que instruir o paciente a tomar a medicação conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente ele melhore. Se a primeira dose for esquecida, ela deve ou deverá ser administrada tão logo possível. O uso da medicação não deve ser suspenso subitamente assim, tá? Então, essas doses devem ser reduzidas lentamente e gradualmente durante principalmente a terapia medicamentosa. O terceiro cuidado de enfermagem é que a medicação não deve ser usada durante a gestação e nem a lactação. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se o paciente estiver amamentando, nesse caso, se a paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomende assim ao paciente o emprego de um método contraceptivo seguro e adequado, principalmente durante a terapia. Informe assim ao paciente as reações adversas mais frequentes relacionadas ao uso da medicação. O nosso quinto cuidado de enfermagem: instrua o paciente sobre a técnica correta para verificar o pulso e que, diante de um pulso que seja menor que 50 batimentos por minuto, comunique imediatamente ao médico. Nosso sexto cuidado de enfermagem: recomende assim ao paciente que mude lentamente de posição para minimizar assim uma hipotensão postural durante a terapia. Como é um medicamento hipotensor, então após administrar essa medicação, instrua esse paciente a mudar de posição de uma maneira um pouco mais lenta. Vamos para o nosso sétimo cuidado de enfermagem. Assim, recomende ao paciente a manutenção frequente de uma boa higiene oral, consultas periódicas e regulares ao dentista, para prevenir assim sangramento e também hiperplasia gengival. Nosso oitavo cuidado de enfermagem: recomende assim ao paciente o uso de protetores solares e também de roupas adequadas para prevenir as reações de fotossensibilidade, principalmente durante a terapia. Pode causar tontura o uso do verapamil e também sonolência. Então você tem que fazer o quê? Recomende que o paciente evite dirigir e também que realize outras atividades que requeram um estado de alerta. Além disso, recomende assim ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso também concomitante de qualquer outra droga ou medicamento, principalmente para resfriados. Essas drogas para resfriados, evitar o uso delas. Assim, sem o conhecimento do médico, o paciente de repente pode querer ficar usando essa medicação e não é adequado para isso, tá? Então, para usar outra medicação, está usando verapamil e quer usar uma outra medicação porque está com resfriado, comunique ao médico que prescreveu o verapamil. Assim, durante a terapia, você vai estar mais protegido. Antes do início do tratamento, durante a titulação da dose e periodicamente durante a terapia, tem que monitorar a pressão e pulso rotineiramente nos pacientes sobre o uso concomitante de glicosídeos digitálicos, principalmente. No caso de pacientes que apresentam angina, tá? Avalie o local, a duração e a intensidade dos fatores que precipitam essa dor. Se o paciente estiver sob essa terapia do verapamil, então você tem que avaliar outros sinais e sintomas que foi sugerido para você. Então, avalie sempre o paciente para angina. Se ele está apresentando dores no peito, dores precordiais, você avalia, principalmente porque ele está fazendo o uso do verapamil. Vamos para o nosso 13º cuidado de enfermagem: monitore principalmente para arritmia antes e durante a administração do verapamil. Informe também ao paciente que a medicação é uma medicação que vai controlar a hipertensão arterial, mas que essa medicação possivelmente pode não curar ele de vez dessa hipertensão. Então, monitore também os exames do paciente quanto ao cálcio, potássio e principalmente os exames que dizem e fazem uma boa leitura do sistema renal, como ureia e creatinina. Então, avaliar também a função renal frequentemente e avaliar também a função hepática, como as enzimas hepáticas, como TGO e TGP. Então, a interação medicamentosa. Então, fique muito atento, oriente bem o paciente quanto à interação medicamentosa. Além disso, a administração, quando administrada por via oral, as cápsulas ou comprimido não devem ser abertos, então pode vir a ser maceradas. Então, muito cuidado, abrir apenas a medicação no momento que o paciente for tomar a medicação. E quando
essa medicação é administrada por via intravenosa, após a administração, você tem que deixar o paciente em repouso pelo menos por 1 hora. Por quê? Esse é uma medicação que causa hipotensão. Assim, você administra a medicação e deixa o paciente em repouso pelo menos por 1 hora, para depois ele começar a ambular sozinho, senão ele pode vir a ter algum tipo de acidente, tá certo? Bom, pessoal, você que nos assistiu até esse momento aqui o nosso vídeo, você gostou, inscreva-se, assim você vai estar ajudando o nosso canal, vai ajudar a crescer o nosso canal, e também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, só você ativar o sino aqui, você vai receber notificação toda vez que a gente estiver postando um vídeo novo aqui no nosso canal, e compartilhe aqui o nosso vídeo na rede social.